Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para um bate-papo olhando aí para tudo que aconteceu no fechamento de mercado do dia anterior e trazendo aí as principais notícias que podem mexer com o mercado financeiro no dia de hoje, sempre com um olhar aí para âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Fechando então aí basicamente aí o mês de novembro, né? Dia 30 de novembro de 2021. Hoje aí terça-feira, olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu aí no mercado no dia de ontem, segunda-feira, tivemos uma leve retomada, né, em relação aí ao que aconteceu na sexta-feira, com as preocupações em torno aí da variante Ômicron da Covid-19, a nova cepa aí da Covid. Nós fechamos a sexta-feira aí com as bolsas derretendo, assim como falávamos no dia de ontem, e ontem aí foi um dia de ajustes, né, após as quedas da semana passada. Além das bolsas internacionais, que já desde amanhã as principais delas aí estavam em alta, né, com um movimento aí de correção. Tivemos também o índice Bovespa aí fechando em alta e acompanhando as bolsas internacionais, apesar aí do movimento ter sido bem menor em relação aí à queda da sexta-feira, principalmente por conta da preocupação aí com a nova cepa, né? A preocupação principal aí de investidores e especialistas, ela fica aí por conta aí da possibilidade aí de novos lockdowns, né? Medidas de isolamento, medidas restritivas que podem aí atrasar ainda mais a retomada econômica, e aí lembrando, isso pode trazer diversos desdobramentos, inclusive aí ampliando gargalos aí na questão de produção e mexendo com a questão de inflação e tantos outros aspectos aí que afetam aí a geração de emprego e renda também a nível global, piorando o cenário que nós já temos hoje. Ontem nós também tivemos aí o Boletim Focus, né, sendo divulgado aqui no país, trazendo também uma maior preocupação com esse crescimento econômico, né, um crescimento aí na casa de 0,5% aí do PIB para o ano de 2022, apesar de algumas falas nas últimas semanas aí do ministro Paulo Guedes de que haverá surpresas, né, e os pessimistas, como ele citou, irão aí se surpreender, mas a expectativa aí no momento aí acaba preocupando também especialistas e investidores nesse sentido. Ontem também nós tivemos aí algumas discussões em relação à PEC dos precatórios, como não sendo aí uma solução específica, né, mas algo paliativo, e inclusive aí algumas possíveis mudanças no texto. A gente fala um pouco mais sobre isso aí no nosso bate-papo de hoje. Olhando aí para o exterior, principalmente, continua aí o receio aí com essa nova onda da Covid-19, né? Mas de forma geral, especialistas na área de economia e também na área de saúde, principalmente, pedem calma aí nesse momento para avaliação aí da nova variante do vírus e principalmente da eficácia, da eficiência das atuais vacinas em relação à nova cepa. Então, existe agora um prazo aí principalmente para que se entenda melhor essa nova variante aí da Covid-19. Alguns países aí, como os Estados Unidos, principalmente, não veem nesse momento uma necessidade de lockdown, o que traz inicialmente aí uma certa tranquilidade, mas óbvio temos outros desdobramentos e países na Europa aí já fecharam as suas fronteiras, assim como aconteceu com países na Ásia. Olhando para a Europa aí no dia de ontem, também as bolsas tiveram um dia de recuperação, e olhando para as commodities, né, que auxiliaram bastante aí na retomada do dia de ontem, não só minério de ferro, mas principalmente o petróleo voltou a subir aí no dia de ontem, após aí a perspectiva de queda na última semana. Olhando um pouquinho para números de forma geral, nós tivemos ontem, então, o índice Bovespa subindo levemente, 0,71%, se aproximando dos 103 mil pontos novamente, 102.954 pontos.
A moeda norte-americana, o dólar, aí subiu 0,25% e chegou na casa dos 5,60 novamente. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq subiu 1,88% a 15.782 pontos, S&P 500 subiu 1,24%, o índice chegando a 4.651 pontos, e Dow Jones teve alta de 0,68 a 35.135 pontos, fechamento aí do dia de ontem das bolsas norte-americanas. Olhando um pouquinho para as bolsas europeias e para o euro, nós tivemos o euro chegando aí à casa dos 6,32, uma leve queda de 0,14%. E olhando aí para as bolsas, o DAX na Alemanha aí subiu 0,16 a 15.280 pontos. O CAC na França teve uma alta de 0,54 a 6.776 pontos. E no Reino Unido uma alta um pouco mais acentuada, alta de 0,94% a 7.109 pontos. Olhando para as bolsas asiáticas, na China nós tivemos uma alta de 0,22% no dia de ontem, e o Japão aí fechou ontem com queda de 1,63%, né, como falávamos ontem, pressionado muito aí também pela variante Ômicron e pelo fechamento aí, né, das fronteiras aí, conforme foi anunciado pelo primeiro-ministro japonês no dia de ontem. Continuando aqui, olhando um pouquinho para o cenário de cripto também, Bitcoin ontem voltou a subir 3,50%, da mesma forma que o Ethereum subindo 4,33%, né? Também nesse movimento de recuperação após aí as quedas na semana passada. Petróleo futuro, a perspectiva para o fechamento aí de dezembro também melhorando um pouco em relação à sexta-feira, apesar ainda de muitas coisas ainda que podem acontecer, e um aguardo aí em relação à reunião da OPEP+, né? Mas ontem o Brent fechou então a $72,87 a negociação futura, e o WTI fechando a $69,72 o barril. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ontem aí fechou com queda de 19,88%, após a forte alta na sexta-feira, né, alta que ultrapassou os 50%, e fechou ontem então a 22,93 pontos o índice do medo. Lembrando, quanto maior essa pontuação, maior a volatilidade, maior o risco do mercado de renda variável, e principalmente acima dos 20 pontos é mais difícil prever exatamente aí qual o caminho e qual a proporção aí de risco em relação aí à renda variável. Metais futuro, tivemos o ouro futuro ontem sendo negociado a $1.781,30, perspectiva para fechamento de dezembro já. Alumínio futuro também na perspectiva de fechamento aí de dezembro de 2021, sendo cotado a $2.648 a tonelada, e o ferro refinado também na mesma perspectiva, já com olhar aí para dezembro, sendo negociado aí a $102,09 a tonelada. Essa evolução aí da perspectiva aí novamente aí do minério de ferro, que trouxe também ontem algumas vantagens aí para a Vale, né, e outras empresas siderúrgicas brasileiras aí, trazendo também uma maior confiança dos investidores e um peso maior para as altas do índice Ibovespa. Olhando então um pouquinho aí para essa realidade aí no dia de ontem e as principais altas que fizeram parte do índice Ibovespa no dia, tivemos aí liderando LWSA3, Local Web, que subiu 7,06%, em um movimento de correção, né, após fortes quedas aí nas últimas semanas, ontem chegando a R$ 14,71. O Zimin 5 também subindo ontem 6,43% a R$ 13,74. BID11 e BID4, né? BID11, as ações preferenciais, as ações units, desculpa aí, de Banco Inter, subindo ontem 5,27% a R$ 37,98. O GPA3 Ultrapar subindo 4,69% a R$ 14,28. E BID4, então as ações aí preferenciais de Banco Inter, também fechando as principais altas do índice no dia de ontem, subindo 4,66% e chegando a R$ 12,58. Já as principais baixas no dia de ontem ficaram por conta de Siri 3, que é Cirela, caindo 3,77%,
a R$ 14,03. CVC-B3 também caindo aí com essa perspectiva aí de medidas de isolamento e possibilidade de lockdowns novamente, também caiu forte 2,68% a R$ 14,55. Ecor 3, Eco-Rodovias, também caindo 2,36% a R$ 8,26. B3SA3, né, a Bolsa Brasileira, a nossa Bolsa B3, Bolsa Brasil Balcão, também caindo 2,29% a R$ 11,51. E Açaí 3 também, a rede de atacarejo, também caindo 2,25% a R$ 13,06. Essas foram as principais altas e baixas que compunham o índice Ibovespa no dia de ontem, dia 29. Agenda de indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje tem a divulgação oficial da taxa de desemprego no país e a balança orçamentária também, vendo se aí estamos superavitários ou deficitários, né, e o tamanho desse rombo. Então também vale a pena ficar de olho, principalmente aí nesse momento aí de perspectiva de retomada econômica, né? Proximidade aí de um novo ano com eleições e toda essa relação aí com a variante Ômicron e as possibilidades aí de dificultar um pouco mais essa retomada econômica a nível global. Olhando também para indicadores aí a nível global, hoje vale a pena ficar de olho no índice de preços ao consumidor e no índice de preços ao produtor lá na França, né? Lembrando aí, a Europa sofre bastante com essa questão de inflação também, e a perspectiva aí pode piorar com o aumento aí da variante Ômicron, então vale a pena a gente reforçar essa questão. Esperamos que não, mas existem possibilidades nesse sentido. O índice de preços ao consumidor, inclusive, ele já foi divulgado lá na França e veio mais alto do que a expectativa, batendo em novos recordes, o que acaba também preocupando nesse sentido. Hoje também temos a divulgação aí do PIB do terceiro trimestre da França. Desemprego na Alemanha, também vale a pena ficar de olho nesse indicador, e o índice de preços ao consumidor na zona do euro, também completando aí, principalmente aí na Europa, né, essa visão aí com olhar para inflação e retomada econômica, e obviamente aí já fica toda aquela perspectiva de quais serão os próximos passos aí do Banco Central Europeu em relação a estímulos econômicos e taxa de juros para conter a inflação. Nas últimas semanas a gente falava aí sobre uma manutenção da atual política, mas vale a pena ficar de olho nesses indicadores também. Olhando aí para os Estados Unidos, né? Hoje nós temos a divulgação do índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, o segundo dia aí de discursos de Jerome Powell e de Janet Yellen, né? Assim como no dia de ontem, que eles já discursaram, esse discurso do presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, e da secretária de Estado, no caso a Janet Yellen. Eles acontecem em 2 dias sempre, né? E hoje continuamos então com esses discursos, também trazendo pistas aí sobre os próximos passos aí e essa perspectiva aí do Banco Central e também do Tesouro norte-americano. E por fim, hoje temos discursos aí de membros do FOMC, basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, que também podem trazer aí novas perspectivas em relação a essa retomada econômica com redução de estímulos, como está previsto nos Estados Unidos, e a perspectiva de juros agora com o novo cenário de inflação. Continuando e olhando aí para aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, com o olhar aí para a política, né? Lembrando que a política ela acaba influenciando direta e indiretamente o mercado financeiro. No dia de ontem, assim como nós já falávamos, os parlamentares então aprovaram aí o projeto para viabilizar as emendas de relator, né? Ontem já reforçávamos um pouco essa questão aqui, toda essa discussão. O STF suspendeu inicialmente, e foi um pedido da ministra Rosa Weber e do STF que houvesse maior transparência. Os parlamentares então estão aprovaram o projeto aí que dá uma maior transparência aí para as emendas de relator daqui para frente. Inicialmente, e assim como reforçávamos ontem, os parlamentares, inclusive os presidentes da casa, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, dizem que não há como atender o pedido do STF e olhar o ano de 2020 e 2021 para dar transparência aí quais foram os parlamentares aí que receberam as emendas de relator. Então também
Importante esses desdobramentos e, óbvio, essa discussão ainda deve continuar nos próximos dias também. Além disso, aí o STF tem julgado aí, né, está na pauta aí para julgar o mérito dessa ação aí de emendas de relator, que é o chamado orçamento secreto do governo. Tivemos aí então um adiamento em relação à perspectiva de votação da PEC dos precatórios, que é o assunto aí que domina o mercado financeiro e a política no Brasil nas últimas semanas, né? Porque ele vai garantir um espaço no orçamento e, como o atual presidente Jair Bolsonaro já disse, não existe espaço atualmente aí para pagar todos os precatórios no próximo ano. A PEC, então, a princípio foi alterada aí para quinta-feira a votação aí, após a apreciação aí na CCJ, na Câmara de Constituição e Justiça do Senado. Ela deve ir para plenário, então, na quinta-feira, mas o relator da PEC, o senador, ainda continua com a possibilidade de fazendo alguns últimos ajustes no texto, né, para tentar aí atender todas as bancadas e provavelmente aí após a aprovação aí, que pode acontecer então em primeiro turno na quinta, depois tem que ter uma aprovação em segundo turno e aí ela voltaria, se tiver mudança no texto, para a Câmara e aí só posteriormente então a continuidade disso para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos aí e principalmente nesses ajustes do texto que podem acontecer até o dia da votação na quinta-feira. O governo enviou aí a proposta de regulação do lobby, né, para apreciação aí dos parlamentares na próxima semana. Lembrando, essa já é uma discussão antiga desde a década de 90, né, regular essa questão do lobby, a influência, né, de políticos, a influência aí de lobistas, né, em relação aí a possíveis projetos aí que possam favorecer algumas empresas. Já é uma discussão antiga essa regulação desse lobby, então algo vindo desde a década de 90 e o governo agora manda para apreciação. Isso deve ser discutido e começar a ser discutido essa proposta aí na próxima semana, mas esses desdobramentos podem começar a partir de agora, então também vale a pena ficar de olho nesse sentido. Presidente aí do Senado, Rodrigo Pacheco, disse aí que a reforma tributária deve ficar aí somente para 2022, né, principalmente por outras prioridades nesse momento, como é o caso da PEC dos precatórios, e a reforma administrativa, essa tem uma maior resistência no Senado e não há ainda um vislumbre aí de quando ela deve voltar a ser discutida, né? Lembrando, a reforma administrativa é a que mexe aí com os custos em geral aí do governo, né, para travar, para mexer um pouco aí nessa questão aí do custo da máquina pública. Então também deve ter movimentação nesse sentido após a fala aí de Pacheco de que não temos aí uma data prevista para isso, e também essa reforma tributária aí que a gente já viu algumas discussões aí durante os últimos meses, ficando também somente para o próximo ano. Falando em 2022 e um olhar já para eleições 2022, assim como nós já falamos aqui, sempre que temos algum movimento nesse sentido, há bastante tempo, né? Olhando para as eleições 2022, o Geraldo Alckmin, né, se aproxima aí da filiação ao PSB, né? Ele deve anunciar nos próximos dias a saída do PSDB e existe aí a possibilidade de ele compor chapa, né, para as eleições presidenciais juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já falamos um pouco sobre isso aí aqui há algumas semanas, mas agora as conversas começam a ficar mais evidentes e existe essa possibilidade mais palpável. O atual presidente Jair Bolsonaro também aí no dia de ontem aí anunciou a sua filiação ao PL, né? Ele ficou aí por praticamente 2 anos sem partido. O presidente Jair Bolsonaro, depois que ele saiu do PSL, discutiu aí algumas possibilidades de filiação com alguns partidos e agora definiu então oficialmente a sua ida ao PL, um partido aí do Centrão, do famoso Centrão, para disputar então as eleições 2022. E o João Dória, né, que é o candidato do PSDB que venceu as prévias, anunciou aí o Meirelles como coordenador da sua campanha. Ele disse inclusive que não deve deixar o cargo aí por enquanto do governo de São Paulo, porque a campanha dele vai ser somente aos finais de semana.
nesse primeiro momento, e em entrevista ele não descartou aí uma possibilidade aí de aliança com o ex-juiz Sérgio Moro, inclusive até para uma composição de chapa entre os dois partidos, né? O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se filiou ao Podemos e também pode aí nessa eleição de 2022 concorrer à presidência. Tudo isso então pode trazer vários desdobramentos aí para o mercado financeiro também. Continuando e olhando um pouquinho aqui para a economia e aquilo aí que pode mexer com o mercado no dia de hoje. Essa semana, especificamente a partir de amanhã, dia 1º de dezembro, né, depois de alguns desdobramentos do Pix, que iniciaram ontem, dia 29, né, o Pix Saque a partir de ontem e o Pix Troco, né, já sendo válidos a partir do dia de ontem. Essa semana temos aí novas mudanças aí dentro desse mercado de Open Finance, né, e aí Open Insurance, entre outros que devem acontecer aí com vários desdobramentos do mercado financeiro. Então, a partir de dia 1º de dezembro, a partir de amanhã, o mercado de seguros dá a largada também para compartilhamento de dados, e isso pode, obviamente, aí no futuro ampliar muito aí esse mercado de seguros no país e mexendo bastante com a economia, principalmente, né, o momento em que vivemos aí pessoas buscando mais seguros, até mesmo seguro de vida, entre outras, por conta da Covid-19. E esse mercado aí tende a ter um crescimento muito grande, influenciando também o mercado financeiro, com a abertura aí desse mercado, né, com o Open Finance, e a partir de amanhã então começa esse tipo de compartilhamento, assim como aconteceu com o Open Banking, né, o início de compartilhamento de dados e as ondas do Open Banking aí já sendo um pouco mais palpáveis aí, principalmente com o primeiro passo que é o Pix, e agora devemos ter uma evolução ainda maior nesse sentido com o Open Banking e o Open Finance. Ontem, né, o primeiro dia de discurso lá do Jerome Powell, como falávamos anteriormente. Hoje ele também tem um segundo dia onde ele principalmente responde perguntas aí dos parlamentares, das pessoas que estão ali presentes aí no Congresso, para falar aí sobre a perspectiva aí do presidente do Banco Central norte-americano, o Fed. Ontem ele deixou claro aí que a variante Omicron, né, da Covid-19 pode trazer aí uma incerteza maior em relação à inflação. Lembrando, né, o Jerome Powell defendeu já com unhas e dentes já há bastante tempo de que a inflação nos Estados Unidos ela é transitória e que até meados do ano de 2022 as coisas iriam se normalizar sem a necessidade aí do Banco Central norte-americano intervir com aumento de taxa de juros, e ele manteve aí, inclusive por mais tempo do que alguns dirigentes gostariam, o valor máximo ali dos auxílios, né, dos incentivos ali, principalmente agora que começou no final do mês de novembro, então a reduzir os incentivos fiscais, os incentivos em relação àquele plano de 120 bilhões aí que eram recomprados de títulos mensalmente. Então esse movimento aí da variante Omicron pode mudar essa perspectiva aí lá nos Estados Unidos, e inclusive essa perspectiva aí do Jerome Powell. Isso obviamente traz uma insegurança nesse momento aí para o mercado, com uma possibilidade de aumento da taxa de juros em breve, né, nos Estados Unidos. Lembrando que um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos traz uma maior valorização dos títulos públicos lá nos Estados Unidos e uma migração aí de muitos recursos, obviamente, aí para os títulos mais seguros do mundo, né, as treasuries, com uma rentabilidade um pouco melhor. Investidores acabam deixando mais recurso lá e evitando enviar recursos aí para países em desenvolvimento com um maior risco de calote. Isso pode mexer aí com a economia global também, tanto no olhar de investimento quanto preços. Então, interessante aí esse discurso e os desdobramentos desse discurso aí de Jerome Powell no dia de ontem sobre a inflação. Ainda falando em variante Omicron, né, as fabricantes de vacina, né, como a Pfizer, Moderna, entre outras, reforçam aí a possibilidade aí de reforço anual, né, principalmente aí por conta das novas variantes, e dizem aí que é necessário nesse momento estudo e cautela em relação à variante Omicron, né, até para entender melhor. E existe um processo aí para entender a eficácia da vacina e entender melhor
qual que é a nova variante ali, como que ela atua, se ela realmente tem uma possibilidade maior de contágio, qual é o risco em relação a sintomas e risco de morte também por conta dessa variante. Essa é a principal fala aí das fabricantes de vacina e óbvio aí precisamos aguardar aí para ver os desdobramentos disso aí em relação à economia global. Olhando um pouquinho novamente aí para cenário interno, né, e a questão do risco fiscal, apesar de vivermos um momento ruim, principalmente quando falamos nessa flexibilização de teto de gastos aqui no Brasil, o momento da economia, né, principalmente o que nós vivemos em 2020 e 2021 com a pandemia, com a necessidade de ampliar os auxílios aí, como tivemos auxílio emergencial, entre outros, por conta da pandemia, esse é uma perspectiva menos pessimista, né, para o restante aí do governo do presidente Jair Bolsonaro e para os próximos anos. Então essa flexibilização, apesar de ruim, na visão de muitos especialistas, ela pode aí ser positiva para que tenhamos espaço no orçamento em 2022 e continuamos então aí com essa retomada de crescimento econômico, lembrando aquela velha história que brincávamos aqui, a PEC dos precatórios acaba sendo o cenário menos pior, né, apesar dessa flexibilização do teto de gastos. Obviamente aí é importante que isso não continue aí para os próximos anos e que volte a ser respeitado, né, e um maior cuidado aí com o recurso público. E especialistas em geral aí enxergam aí o mercado ainda mais frágil, né, principalmente nesse momento aí com grandes oscilações como nós tivemos, e investidores infelizmente ainda não acostumados aí a essas mudanças de cenário e muitas vezes sendo pego desprevenidos, principalmente quando olhamos para o mercado de investimentos brasileiro, que é um mercado ainda muito jovem, né? Nós tivemos aí uma evolução nos últimos anos, principalmente de investidores pessoa física na bolsa de valores, que viveram aí um momento de alta, né? Momento aí que realmente o bull market, né, o crescimento dos ativos, e agora no bear market, onde nós temos um movimento de queda, muitas pessoas sendo pegas desprevenidas, pois estavam aí aplicando recursos aí de reserva de emergência ou não tinha o perfil específico, e muitas pessoas sofrendo nesse momento, mas é um processo de maturação, né, do mercado de investimento brasileiro, como dizem os especialistas também, mas óbvio vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesses movimentos aí do cenário macroeconômico aí para melhorar os investimentos, e nós que trabalhamos em instituições financeiras melhorar também a educação e as ações aí voltadas para os clientes e os investidores. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, nós tivemos aí bem em linha já com o que era esperado, mas um faturamento bem menor das varejistas na Black Friday, inclusive agora com uma perspectiva já das varejistas olhando para o Natal e tentando aí fechar o ano aí num cenário um pouco melhor do que foi o ano de 2021, onde principalmente a inflação e a perda de poder de compra aí de diversos do consumidor de maneira geral acabou impactando no resultado das varejistas. Falando em resultados, com o movimento também aí de queda nas ações, né, a correção das ações de tecnologia a nível global, né, vimos aí bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq aí tendo algumas quedas aí, principalmente por conta do período que normalmente do PL muito longo, né, o período que você demoraria para reaver o seu recurso, né, em um investimento aí por meio de dividendos. As empresas de tecnologia têm um PL mais longo e com isso, com um aumento aí de inflação, aumento de taxa de juros, elas acabam ficando menos atrativas e existe uma correção no preço dessas ações, o que tem acontecido aí com diversas empresas nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. E com isso aí a Nubank, né, que apesar de ser uma empresa do setor financeiro, mas é uma fintech voltada à área de tecnologia também, pode reduzir aí o preço do IPO lá nos Estados Unidos. Lembrando, inicialmente o IPO é lá nos Estados Unidos, né? Por aqui a gente só consegue comprar BDRs, mas a Nubank aí tinha uma perspectiva aí de levantar algo na casa de 50 bilhões com o IPO, a oferta inicial de ações, e podemos ter uma redução nesse sentido, então vale a pena ficar de olho também nesses movimentos.
Olhando aí um pouquinho para o Brasil, né, existe muita oportunidade, de acordo com especialistas, principalmente para atrair mais investimentos ligados à questão ambiental, o ESG principalmente aí que está tão em alta, né, inclusive aí com oportunidades aí para agricultura, energia, entre outros, e algumas necessidades, inclusive, por exemplo, hoje temos discussões em relação à União Europeia não querendo aí comprar aí produtos de países que têm desmatamento, né? Isso aí obviamente poderia influenciar diversas exportações brasileiras aí para países da União Europeia e obviamente aí essa preservação ambiental, o ESG pode favorecer aí diversos negócios a nível Brasil e favorecer diversas empresas aí no setor corporativo. Olhando um pouquinho para empresas do setor elétrico também, né? Já falamos aí durante as últimas semanas algumas vezes sobre essas oportunidades. No ano de 2020 aí, as empresas do setor elétrico voltaram a ter rentabilidade positiva aí nos seus balanços, né? Os últimos 3 anos haviam ficado aí em setor negativo, em rentabilidade negativa, principalmente aí pelos altos custos aí de distribuição e algumas custas aí que estavam já previstas, inclusive aí com o preço menor aí no custo, né, no preço final aí da energia, e em 2020 voltou então a ter rentabilidade positiva o setor elétrico, podendo obviamente aí ter novos desdobramentos aí para 2021 e o restante dos anos. E a Petrobras no dia de ontem aí propôs aí um reajuste para as distribuidoras de 50% aí no preço do gás natural para contratos aí, renovar os contratos de distribuição por mais 4 anos. As distribuidoras a princípio não gostaram dessa mudança, mas é algo que pode mexer com o mercado, lembrando aí que também tivemos uma valorização muito forte, principalmente aí na Europa e nos Estados Unidos do gás natural. Isso impacta obviamente aí também nos preços aqui no mercado interno, isso também pode movimentar o mercado, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. 6h23, né, falamos bastante aí no dia de hoje. Olhando agora um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, bolsas asiáticas fechadas já. Na China nós tivemos a bolsa aí fechando em leve queda de 0,10%. Em um momento aí em que tivemos o setor de manufaturas, né, os PMIs lá na China aí, vindo aí um pouco mais em linha, se estabilizando novamente e trazendo um pouco de preocupação também por conta da variante Omicron, né, que mexe obviamente aí com a perspectiva de retomada econômica. Na Ásia ainda nós tivemos a bolsa Nikkei no Japão, que ontem já caiu forte, seguindo o mesmo caminho no dia de hoje, uma queda de 1,63% a 27.821 pontos. Também muito preocupada aí os investidores aí a nível global, preocupados aí com o fechamento da economia, né, com o fechamento das fronteiras no Japão, e obviamente isso mexe com a bolsa japonesa, a bolsa Nikkei também. Olhando para as demais bolsas, a perspectiva infelizmente é de forte queda novamente aí por conta do receio em relação à variante Omicron, né? E todos os desdobramentos que podemos ter aí na economia global. Nesse momento, 6h24 da manhã, o DAX na Alemanha cai 1,5%, o CAC na França cai 1,62%, no Reino Unido a queda é de 1,50% também, e o pré-market dos Estados Unidos também negativo. Nesse momento aí Dow Jones caiu 1,5 pontos percentuais, S&P 500 cai 1,30 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo um pouco menos, caindo 0,70, todos aí com esse receio em relação aí à variante Omicron e os desdobramentos dela. E também, óbvio, algumas falas aí, como nós vimos no dia de ontem aí, do Jerome Powell, trazendo uma nova perspectiva, um novo olhar aí para a inflação nos Estados Unidos, acabam mexendo também com o mercado. Óbvio, o mercado é soberano, podemos ter muitas mudanças aí no decorrer do dia, mas a perspectiva aí de queda novamente, igual tivemos na sexta-feira, por conta aí do receio em relação à retomada econômica. Índice Bovespa deve seguir o mesmo caminho das bolsas internacionais, talvez aí com o cenário interno amenizando um pouco as quedas, ou quem sabe até trazendo um descolamento, mas é mais difícil acontecer isso no dia de hoje. Obrigado por mais um dia
ter a sua companhia, já são 6h25. Bons negócios a todos, um bom restante de semana e a partir das 5h50 de amanhã nós nos vemos aqui novamente. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.